sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. A proposta que ele recebeu ano passado, quando era titular, quando estava indo para a seleção brasileira, chegaram propostas de 12 e 15 milhões de euros, né? Uma rejeitada pelo clube e a outra rejeitada pelo jogador. O fato é, o Fabrício vai embora. Eu entendo que é muito difícil com esse valor, ou até com um pouco mais, você conseguir um zagueiro com a qualidade e com as valências que tem o Fabrício. E aí a gente olha agora o elenco do Flamengo, tem Léo Ortiz, Léo Pereira, Cleiton e Pablo. Precisa? Se precisa, qual é a característica desse cara que tem que chegar? Então, se tratando de Flamengo, eu acho que seria necessário mais uma peça. E o Jean colocou, porque o Flamengo ele te exige isso, né? Você fazer substituições, não dá para arriscar muito, você tem que tentar equiparar as qualidades, né? Sim. Você tira um jogador e coloca um que automaticamente entregue quase a mesma coisa, e a gente não sabe como é que o Pablo está, né? Então, assim, se fosse aquele Pablo do Corinthians, né, aquele jogador que quando foi vendido, que despertou o interesse de muitos clubes, aquele Pablo, ele pode ser o terceiro, né, a primeira opção de banco de reservas ali, né, o zagueiro que você usa mais, e aí você deixa o menino maturar um pouco, né? Você não precisa expô-lo tanto em jogos grandes, enfim. Mas eu não sei se o Pablo vai conseguir te entregar isso. Ele não conseguiu entregar na saída dele do Flamengo. Ele no Botafogo ele jogou muito pouco. Então eu acho que o Flamengo precisa de um jogador para... Não sei se com as mesmas características, né? Porque o Léo Pereira e o Léo Ortiz têm características totalmente diferentes de Fabrício Bruno e de Pablo. São dois jogadores muito técnicos e os outros dois, Fabrício e Pablo, eram jogadores de muita imposição física. Então, assim, é entender o que o Felipe está buscando. Se essa opção ela vai ser um jogador com as mesmas características de saída de bola, de bom passe, que esses dois titulares têm, ou se ele vai querer um cara mais de imposição, até para mudar a forma de jogar, olhando para o adversário, né? O atacante adversário vai te pedir dentro de alguns jogos, mas eu acho que o Flamengo vai precisar ir ao mercado buscar uma peça para essa reposição. Até pelo que a gente viu ali do Pablo, né? O Capita lembra de um momento em que ele foi muito bem na carreira, mas o Pablo dos últimos anos, a gente vê tudo bem, vamos lembrar das lesões, eu gosto sempre de pontuar isso, porque não é culpa do jogador, ele está ali tentando trabalhar e enfrentando uma adversidade, ele conseguiu jogar muito pouco pelo Botafogo, ele esteve à disposição mais tempo, mas aí também, por estar voltando, por não ter encaixado, tinha uma dupla de zaga muito sólida, ele vai perdendo espaço. Mas não, ele tinha ano a ano, ele vem jogando cada vez menos. E ainda tinha um reserva de... O Adrielson, né? O Adrielson que jogou a final da Libertadores da América. Eu respeito muito quando o jogador está machucado, porque ele não pode... A defesa do jogador é dentro do campo. Claro. Como é que o jogador se defende? Ele jogando. A gente pode dizer que ele jogou bem, jogou mal, mas a defesa dele é jogar bem ou jogar mal dentro do campo. Fora do campo, lesionado, a gente não tem muito o que argumentar. Agora, você pode argumentar da seguinte forma: o Pablo é bom jogador? O Pablo que começou a carreira e que foi jogar no Corinthians, esse aí me interessa. Sim, exatamente. Mas esse cara tem hoje? Ele está pronto para jogar hoje? Essa é a dúvida, né? Essa é a dúvida. Se ele estiver pronto... vai voltar essa forma, Pascoal, porque ele tem 33 anos hoje. Então, mas eu não acho o zagueiro 33 anos um jogador assim, que não tenha condições de jogar. Não, também não acho, mas eu digo se ele tem um histórico de lesão e se ano a ano ele vem tendo uma curva decadente de futebol, tá? Com todo respeito ao que é a pessoa, o atleta, mas assim, é difícil que ele volte a ser aquele Pablo do Corinthians que a gente gostaria, né? Eu só acho que assim, pegando um pouco a declaração do Boto ontem, e dessa não pressa que ele parece ter para fazer as contratações que ele julga necessárias, eu acho que talvez o que esteja na cabeça dele... A gente viu que o Pablo jogou 16 jogos em 2 anos. É muito pouco. É muito pouco. Agora, pode ser que no final do campeonato estadual ele tenha jogado já 16 jogos. Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa interessante, que a gente sabe que o Pablo nem viaja com o elenco principal, o Pablo vai ficar para jogar o estadual, o Pablo vai entrar em campo, e aí a gente vai ver. Ele vai ter condições de fazer jogos na sequência ou não? Eu acho que você vai fazer uma avaliação, claro que muito mais... Teste, entre aspas. Exatamente, um teste. Talvez muito mais nesse começo do aspecto físico do que do aspecto técnico do que ele vai poder te entregar ou não. Esse então, começo de temporada serve para isso, não serve? Exato, serve exatamente para isso. Então, eu acho que o começo da temporada é o campeonato estadual, né? Porque a gente está começando, os caras acabaram de se apresentar e já vão começar, porque esse ano você começa mais cedo os estaduais. Ele vai jogar, ele vai entrar em campo e você vai poder ter uma noção do que ele vai poder te entregar ou não.
É claro que, por se tratar do Flamengo, e esse é meu ponto, se a gente estivesse falando do Corinthians, estivesse falando do São Paulo, e eu não estou, evidentemente, estou falando de clubes que têm uma situação financeira diferente da do Flamengo. Então, assim, o Flamengo pode se dar ao luxo de dizer, cara, legal, eu tenho Pablo, mas eu acho que eu vou me garantir e não vou precisar esperar o campeonato estadual para ver como o Pablo vai estar exatamente. E aí ele vai ter 4 confiáveis e deixa o garoto tirado. Porque, de maneira geral, eu acho que assim, para quem joga com 2 zagueiros, e hoje em dia até para quem joga com 3, porque em geral, quem joga com 3, até no Brasil, muito na Europa, tem um lateral jogando como um dos 3 zagueiros. Hoje é assim. Então, o Flamengo pode fazer isso também, né? Pode fazer. Já que você está citando, tem o Alexandre que é capaz de fazer isso pela esquerda, tem o Então, Varela que seria capaz de fazer isso pela direita. O Alexandre vinha fazendo muito mais isso na Juventus do que jogando como lateral, jogando como um terceiro. Então seria uma opção. Mas independentemente disso, eu acho que quem joga com 3 zagueiros ou quem joga com 2 zagueiros, o ideal é você ter 4, sendo que 3 são confiáveis e um quarto, um garoto que seja, mas um garoto bom. Um garoto não aquele que, vamos ver o que vai dar e tudo mais. Então, eu acho que o Flamengo talvez até estivesse já nessa condição esperando o Pablo. Mas é o Flamengo com dinheiro e eu acho que ele não precisa se dar o luxo de ficar esperando o Pablo. Você gosta de... vamos botar 2 zagueiros bons, um terceiro zagueiro legal e um garoto. Aí o Palmeiras tinha isso. 2 zagueiros titulares, o Naves na reserva. E aí, vamos levar o Vitinho da Taça São Paulo. O Vitinho saiu agora, está pronto para jogar. Eu gosto, jogador rápido, passe para frente, jogador de cabeceio, jogador que funciona e tal. E o Vitinho virou titular. Sim. E agora, é legal isso aí, essas oportunidades que a vida proporciona. Porque o futebol é isso. Esse menino há 2 anos estava jogando lá no Sub-17, Sub-18 do Palmeiras e se transforma em um jogador que parece ser uma unanimidade europeia, né? É muito dele, assim, com todo respeito, se o Fabrício Bruno tem 18 anos, 19 anos, ele era também era outra coisa, entendeu? O Fabrício Bruno foi revelado pelo Cruzeiro, se não me falha a memória. Foi base do Cruzeiro. Se não me falha a memória. Ele é mineiro. E agora essa questão de zagueiros, o Palmeiras se envolve numa outra questão, que é a de ficar ou não com um jogador que pode custar, um zagueiro custar... O zagueiro, o sorriso dele. Ele fica feliz, porque quando o zagueiro custa caro, ele fica feliz, porque o zagueiro de 40 milhões de euros... Dá orgulho, né? Jesus, 40 milhões...